Então, voltando, o exórdio de hoje vai ser do livro O Livro da Esperança, é uma comunicação de Emmanuel, que chama-se O Remédio Justo, e já é uma introdução para esse tema que a gente vai assistir hoje, que a gente vai estudar hoje, certo? Que é o mal e o remédio. Começa assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus, Mateus 5:5. Porque estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Aí agora vai começar a explicação de Emmanuel. Perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiões, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas, onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas. Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital para que lhes seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora, a que fizeram jus pelos erros do passado, não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas, quando compelidas a concordarem, chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem, esmagados de dor, os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jugindo aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retornem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido, por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que, à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Isso porque, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que, junto delas, não suceda o pior. Então aqui a gente já tem uma introdução para essa questão de como a abnegação do amor pode suplantar a dor daqueles momentos. Emmanuel cita aqui diversas pessoas, diversos casos que a gente tem que abrir mão daquele sofrimento, daquela dor, daquela pessoa, para que venha uma coisa melhor. Então é o remédio daquela dor, muitas vezes é bastante doloroso, mas é o que nos melhora, né? Isso daqui já serve de introdução para o tema que nós vamos estudar, para a gente ter bem em mente que a dor, por pior que ela seja, na maioria das vezes é uma tentativa da gente não sucumbir a um mal maior. Então a gente tendo isso em mente, de que aquela dor é para a gente não sucumbir a um mal maior, essa dor a gente até agradece, né, por estarmos passando por ela. Então vamos fazer a nossa prece inicial, vamos fechar os nossos olhos físicos para abrir os nossos olhos da alma, trazendo paz, tranquilidade, serenidade
para o estudo do Evangelho de hoje, que possamos aprender as palavras que aqui estão, com a bênção de Deus, nosso Pai misericordioso, e Jesus, nosso amigo, nosso modelo e nosso guia, e aos amigos benfeitores espirituais que nos acompanham neste trabalho, que eles possam nos dar o amparo, a proteção, o entendimento necessário para o que será lido hoje e estudado, para que essas palavras não sirvam só como celebração, como Betinha bem fala, mas que elas façam realmente parte do nosso dia a dia, trabalhando cada vez mais na nossa melhora. Que a gente possa, pouco a pouco, angariar um lugar melhor por meio das nossas atitudes mais positivas. Que assim seja. Então, amigos, o Evangelho de hoje vai ser do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Ele é o capítulo que começa a estudar as bem-aventuranças no Evangelho segundo o Espiritismo. É, inclusive, um dos capítulos maiores do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, de tão importante que ele é, né? Porque, enfim, somos todos aflitos, já que estamos todos aqui nesse mundo de prova e expiação. E o que a gente vai ler hoje é uma instrução do Espírito de Santo Agostinho, que é o mal e o remédio, que eu selecionei para a gente estudá-la hoje devido ao contexto pelo qual estamos passando, dessa pandemia mundial, dessa doença universal que nos une em torno de um objetivo só, porém nos afasta fisicamente, e que muitas vezes a gente fica se perguntando o porquê que isso está acontecendo. E aí essa comunicação de Santo Agostinho vem nos relembrar, assim como Emmanuel no exórdio, da importância do sofrer, não só do bem sofrer, não só do sofrer, mas do bem sofrer. Que a gente consiga aproveitar essas dificuldades pelas quais passamos para a nossa melhora. Que é esse o objetivo, né? O sofrimento pelo sofrimento em si realmente não nos engrandece. E a gente vai discutir um pouquinho. E aí, quando a gente entra na questão das bem-aventuranças, o que é importante? Todo mundo conhece, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram. Todo aquele texto do Sermão do Monte, que Jesus falou que é um dos textos mais importantes e talvez mais bonitos do mundo todo. Porque, como Gandhi bem falou, se tudo sumisse de literatura e permanecesse só o Sermão do Monte, já não faltaria nada, de tão completo que é esse texto, essa fala de Jesus das bem-aventuranças. E como é um gabarito. Tinha um coordenador de EJO, Mário, que assim, ele falava sempre que o Evangelho é um gabarito da nossa vida. Então, acho que as bem-aventuranças é o gabarito mor, digamos assim, disso daí. E aí eu vou lendo a palavra de Santo Agostinho e vou parando no que eu achar que precisa ser um pouquinho mais fixado para a gente não esquecer. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu, e bendizei do Senhor, por ter querido experimentar-vos. Então, já nesse primeiro parágrafo, ele já diz muitas coisas importantes para que a gente se lembre disso daí. Primeiro, a terra. A primeira pergunta é: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? A gente está aqui a passeio? A gente não está aqui a passeio, a gente está na terra, que é um mundo de provas e expiações. E que a gente sabe que a felicidade não é deste mundo, a verdadeira felicidade, aquela felicidade dos espíritos bons, puros, ela não nos pertence ainda. E sendo assim, a terra não é um lugar de gozo e um paraíso de delícias, para que a gente se surpreenda, digamos assim, com momentos de dor individuais e universais que nos unem como um todo, como esse que a gente está passando agora. E o que a doutrina também nos lembra, que, considerando a lei do progresso,
Se somos um mundo de prova e expiação, estamos passando pela tão falada transição planetária, onde crises são necessárias, e aí, mais uma vez, a gente tem que passar por uma dificuldade como se fosse uma peneira, para que essa transição se dê de uma forma mais tranquila. Vemos comunicações de várias frentes, de vários espíritos que estão dizendo que é até por ser um vírus invisível que a gente não está vendo guerras e coisas muito catastróficas, está sendo uma transição até mais tranquila do que em outros orbes, que essa transição se deu de forma mais violenta, digamos assim. Então a gente precisa aproveitar o momento, porque como Santo Agostinho fala aqui, nós temos que elevar os olhos aos céus e bendizer o Senhor por ter querido experimentar-vos. Então a gente está aqui no momento de experimentação. É uma prova para alguns, uma prova para outros, uma expiação, mas é um momento que a gente tem que agradecer por estarmos aqui e possamos aproveitar, porque a dor é um remédio. Então, a dor bem aproveitada é um remédio. Então, a gente sabendo aproveitar esse momento nas nossas individualidades para melhorar como pessoas e aí promover a melhora da sociedade, que a sociedade como um todo está doente, todos sabemos disso. Esse momento realmente é um momento de experimentação que a gente tem que elevar os olhos a Deus e agradecer. Então, é sempre importante se lembrar disso. E aí ele segue. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á então não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Outra coisa que a gente também tem a tendência é de lembrar de Deus e agradecer quando a gente está muito bem. Em momentos de dificuldade, a gente ou não lembra de Deus, ou quando lembra em revolta, porque comigo, porque eu estou passando por isso. Obviamente, a maioria das gente não vai saber por que está passando por aquilo. Porém, a gente tem que agradecer realmente pelos momentos de dor. E não só pelos momentos de fartura, em que a gente está feliz e que para a gente é mais fácil se aproximar de Deus. Mas até nesse momento de dor, a gente tem que reconhecer o poder do nosso Senhor. E é isso que ele está falando aqui. E aí ele segue, né? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. E aqui ele está falando de Jó. Jó, que a gente diz tem que ter uma paciência de Jó. Jó, eu vou terminar de ler o trecho para a gente saber quem era Jó direitinho. Então, imitai aquele que vos foi dado para exemplo de paciência e abnegação, né? Que é Jó. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais profunda miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Ou seja, Jó, num momento de miséria profunda, ao invés de se revoltar contra Deus, ele estava agradecendo por ter sido experimentado. Jó, ele é um personagem do Antigo Testamento que era bem de vida, tinha muitos filhos, sempre foi um homem muito reto, muito correto, e Deus fez uma aposta, Deus não faz aposta, mas a história é essa, com Satanás, de que ele se manteria assim no caminho reto, mesmo se perdesse tudo, porque o questionamento, essa passagem do Antigo Testamento é falando sobre a justiça divina, dizendo que na maioria das vezes nós tendemos a acreditar que a justiça divina é legal quando a gente está bem, se a gente não tiver, ela não é tão justiça assim. E aí a aposta era justamente essa, que Jó, mesmo perdendo tudo, por ser uma pessoa de uma retidão exemplar, ele não se deixaria abater pela perda das coisas, e realmente ele perde tudo, perde todos os filhos, perde a sua riqueza, perde todos os seus bens, fica numa miséria absoluta e em momento algum ele se revolta contra Deus. Por isso que é a paciência de Jó. E aí, obviamente, depois que ele passa por essa dificuldade, Deus devolve a ele tudo que ele havia perdido, porque ele passou por essa dificuldade com integridade. Em momento algum ele discutiu, ele, pelo contrário, agradeceu por aquela dificuldade, né?
E é esse comportamento que a gente tem que ter, é esse exemplo que nós temos que seguir, o exemplo de Jó. Que a gente fala tanto em paciência de Jó, que a gente saiba realmente usar essa paciência de Jó no nosso dia a dia, principalmente num momento como esse que estamos passando, que nos obriga a ficar talvez num convívio mais íntimo com os nossos familiares com os quais não passávamos tanto tempo. E aí, trazendo a sociedade toda de volta para o seio da família, talvez muitos problemas sejam resolvidos, ou muitos a gente consiga aclarar, estar mais próximo dos nossos, porque o que Deus pede de nós é essa paciência que Jó teve, né? Essa integridade que ele teve na riqueza como na pobreza. E aí Santo Agostinho segue. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Então são 3 coisas que ele pede, né, para a gente passar por essa dificuldade, com fé, amor e resignação. Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Fé, amor e resignação. É isso que Deus nos pede no momento de dificuldade, né? Nós, como materiais que somos, imperfeitos, muito próximo ainda desse mundo físico, o nosso horizonte meio que termina ali na morte, né? É como se tudo terminasse ali. E o Espiritismo vem nos mostrar que não, ele nos descerra os olhos, nos mostrando um mundo ainda melhor do que esse que estamos vivendo aqui, que é a nossa pátria verdadeira. Então, essa questão do infinito, não somos infinitos, mas do eterno, ele nos traz uma tranquilidade, porque ele nos dá essa segurança de que, com certeza, se eu passar por aquela dificuldade com fé, amor e resignação, o que vem depois é muito melhor do que eu estou passando aqui, né? E são nesses momentos de dificuldade que nós somos testados, é a forma como nos comportamos durante esse momento que nós somos testados. Porque quando está tudo muito bem, é muito fácil você estar bem também. Se nada lhe tira do eixo, se nada lhe põe à prova, se nada testa a sua paciência, obviamente você vai estar bem. Como é que você vai testar as suas capacidades, as suas aptidões, se não num momento de dificuldade? Como é que a gente vai saber que um aluno está aprendendo, se não com uma prova? Não é? Apesar dos métodos pedagógicos novos até questionarem a prova, mas assim, o que a gente tem hoje, né? Precisa da prova. Como é que a gente vai testar isso? Como é que eu vou saber se eu alcancei aquele degrau? Se eu rezar a Deus e pedir mais paciência, um chip de paciência ou de fé, ou seja lá o que for, não vai ser implantado na minha cabeça. Como é que Deus vai me dar mais paciência, ou mais fé, ou mais claridade mental? Se colocando no meu caminho provas que testem a minha paciência, que façam com que eu trabalhe essa aptidão e vá melhorando. Então é assim que Deus aumenta a nossa fé, aumenta a nossa paciência, é nos testando. Então nós somos testados na dificuldade. Seguindo aqui com Santo Agostinho. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. E aí eu me pergunto, será que a gente não escolheu estar aqui na Terra num momento como esse que estamos passando, de pandemia, dessa transição planetária mais palpável, digamos assim? Escolhemos. A maior parte de nós faz aquele traçado, né? Faz o nosso planejamento quando estamos aptos a isso, e na maioria das vezes a gente está se achando, enquanto estamos lá no mundo espiritual, a gente tem tanta vergonha dos males que causou e dos erros que cometeu, que a gente quer pagar tudo de uma vez. Então a gente faz aquilo, topa tudo, né? Quer vir pagando tudo de uma vez. Deus, obviamente, misericordioso como é, não nos deixa fazer isso. Ele quer que a gente pague em pequenas parcelas. Mas, obviamente, se estamos passando por um gênero de dificuldade, por que não pensar que a gente escolheu estar passando por aquilo ali, né? E aí ele segue, por que agora murmurar? Né?
Vós que pediste a riqueza e a glória, quereríeis sustentar luta com a tentação de vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Imagine a alegria de você passar por uma dificuldade, você conseguir ultrapassar aquela dificuldade e você sentir essa alma purificada por esse sofrimento. Imagine a alma de Paulo quando desencarnou, depois de todo aquele sofrimento que ele passou em sua vida. Imagine como não foi a chegada de Paulo no mundo espiritual, depois de ter cumprido a sua obra de forma exemplar, de forma brilhante. Apesar dos erros que tinha cometido, não num passado distante, mas no passado ali naquela encarnação ainda. Então as dificuldades vêm para isso. Mas uma coisa que a gente tem que se lembrar, que enquanto eu li esse texto, eu pensei também, todos os aflitos serão consolados, porque ele está falando aqui na frente que aceita suas dores sem murmurar. E aí todos os aflitos serão consolados, sem murmúrio e sem aumentar o fardo. E aí Emmanuel nos esclarece que, corroborando com isso que Santo Agostinho falou, Emmanuel diz, no Reformador: só aquele que a recebe por instrumento de perfeição consegue extrair-lhe as preciosidades divinas. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados. De vez que, somente aproveitando a dor para a materialização consistente de nossos ideais e de nossos sonhos, é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa, na criação sublime de aprimoramento eterno, a que todos nós somos chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Emmanuel está dizendo aqui que nós somos chamados ao aprimoramento eterno nas lutas do nosso dia a dia. O que é que a gente pensa? Quando a gente fala em reforma íntima e melhor, a gente normalmente tem uma tendência de pensar grande, em grandes reformas, grandes revoluções, grandes mudanças, atingir a sociedade como um todo. Mas Emmanuel está nos dizendo aqui que é um chamado da vida comum, do nosso dia a dia. Então é no dia a dia que a gente vai se melhorando, que a gente vai se burilando e recebendo essas dificuldades do nosso dia a dia, de forma a extrair-lhe as preciosidades divinas, que a gente vai melhorar. Nem todos temos a missão que Paulo teve, ou que Chico Xavier teve, ou que Divaldo tem. Nossa missão, na maioria de nós, é no dia a dia. Então é aí que nós somos testados. É com aquele parente mais difícil, com aquele trabalho que me dá mais dificuldade, com aquele filho que é um problema, digamos assim, enfim. É nisso aí que a gente é testado. E por isso que ele diz que nem todos podem ser bem-aventurados, só os que aproveitam essa dor como instrumento de perfeição. E aí ele tem outra Emmanuel ainda, não vou voltar para Santo Agostinho, só para finalizar essa questão do será que todos somos realmente bem-aventurados só por sermos aflitos? E Emmanuel ainda reforça que ele diz: quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por ajudarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Senhor. Assim, pois, se te inquietas pelas construções do bem eterno, permaneces credenciado à bem-aventurança divina que, efetivamente, é muito difícil de alcançar. Então, Emmanuel está aqui nos lembrando que sim, bem-aventurados os aflitos, porém que a gente tem que se credenciar a essa bem-aventurança. A gente tem que receber um selinho de, ok, pode passar, esse é um aflito bem-aventurado, porque soube aproveitar a sua dor. Se eu sou um espírito insubordinado e impaciente, que encara aquela dor com revolta, então eu não vou estar me credenciando
para essa bem-aventurança que, como ele diz, efetivamente é muito difícil de alcançar, porque em palavras é muito fácil dizer bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Realmente é, se eu estou aflito, todos somos, então vou ser consolado independente do que venha. E não, né? A gente tem que se credenciar, e aí mais uma vez o Espiritismo nos joga no colo a nossa responsabilidade pela nossa própria salvação. Não depende dos outros, a nossa salvação depende de nós mesmos, não depende de um salvador externo, não depende de um terceiro. Então, que nós realmente saibamos ser esse instrumento da manifestação da vontade do Senhor de forma ativa. Aí agora voltando para Santo Agostinho, ele segue. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só uma é infalível, a fé, o apelo ao céu, ou seja, aquela fé, e por que não dizer a fé inabalável que o Espiritismo nos proporciona, né? Porque é aquela fé raciocinada, aquela fé em que nós sabemos o porquê daquilo ali, de porquê isso está acontecendo. A gente pode até não compreender, mas a gente entende, né? E aí é a questão de se confiar na providência divina. Claro que não é uma resignação, não é uma acomodação, não é preciso sofrer, então vou passar pelo meu sofrimento de forma sem revolta e não vou tentar mudar aquela situação. Não é isso que Jesus nos pede. A gente precisa confiar na providência divina e nos desígnios divinos, porém, de uma forma que a gente ativamente procure sair daquilo. Faz parte até do instinto de sobrevivência, a procura pelo bem-estar. E nessa procura pelo bem-estar, a gente precisa sair do problema. Então, é lícito a nós tentar melhorar, sair daquilo ali, não esperar que a resolução caia do céu. Deus vai nos amparar, mas a gente tem que procurar, cabe de nós sair daquilo ali. Tanto é que ele fala a fé, o apelo ao céu. O que é o apelo ao céu? É a prece. Na prece já está inscrita oração. Você ora, mas você precisa da ação para que aquilo ali realmente aconteça. Não adianta a gente só ficar pedindo, né? Isso é muito importante de ser lembrado, para a gente não achar que Jesus vai me salvar, vai me colocar no colo e eu não vou precisar fazer nada, né? Pelo contrário, é um trabalho muito árduo, esse trabalho de tentar nos melhorar, de inquietar as nossas dificuldades, as nossas paixões, as nossas más tendências, de calar aquilo ali é bem difícil, né? Então, Santo Agostinho prossegue, se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão, vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Vou ler de novo porque isso é muito importante. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Quando a gente se coloca nessa posição de entender que isso aqui é uma passagem e que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, isso aqui, essa quarentena que parece interminável, são um pontinho, são poucos segundos diante da eternidade, né? Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Qualquer momento que a gente tente se afastar desse caminho da fé, da certeza, da necessidade daquilo que estamos passando, a aflição nos corrompe. A aflição nos toma. Então, o que é importante? Por exemplo, agora nesse momento de quarentena que estamos passando por essa dificuldade, estamos isolados dos nossos familiares, uns estão passando por isso com mais tranquilidade, outros com menos, mas que naquele momento que a aflição quisesse bater sobre mim, que eu pense, respire e que eu use a fé como meu remédio seguro. Faça uma oração, pense em Deus, entenda que aquilo ali faz parte do momento específico que já passa.
Porque para alguns de nós está sendo solicitado só o isolamento, que fique em casa. Alguns estão passando com os parentes nos hospitais. Outras pessoas estão com parentes nos hospitais que não seja por Covid, enfim. Pessoas perdendo emprego, tem muita coisa envolvida aí. Mas em todo momento, a fé vai ser o remédio seguro. Aquela fé ativa, buscando o melhor. O Senhor pôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. E nesse momento a gente se lembra dos primeiros cristãos que foram para os circos, né, na época que eles eram perseguidos, lá com o circo, com os leões, todas aquelas barbaridades que nós lemos nos livros, e eles naquele momento de dor suprema entoavam hinos ao Senhor. Nos livros de Emmanuel, há 2000 anos e 50 anos depois, em que ele relata esses momentos, tem lá os relatos do desprendimento dos cristãos naqueles momentos, e eles não sentiam a dor daquele momento chocante. Era chocante para quem estava vindo de fora. Eles estavam elevando a sua alma às regiões celestes, porque neles existia essa fé de que aquilo que eles estavam passando nada mais era do que um despojo do seu corpo físico. Paulo, no momento da sua execução, em que o soldado tremeu para cortar sua cabeça, ele disse: faça o teu trabalho, porque eu vou me desprender daqui e vou me elevar aos que me amam, ao meu Senhor. Você vai ter que voltar ao convívio dessa turba. Então o que ele está querendo dizer? Que ele era muito mais feliz de poder estar ascendendo aos planos superiores do que aquele soldado que tremia para cortar sua cabeça, porque ele ia voltar para o convívio daquela violência daquele momento. Então é esse pensamento, essa fé que é o verdadeiro remédio para a nossa melhora. Porque se a gente tiver essa fé, essa convicção, como os primeiros cristãos tinham, como Paulo teve, que no momento em que eles estavam sendo executados, eles estavam entoando hinos ao Senhor, e sua alma estava ali se desprendendo, qualquer dificuldade a gente vai passar tranquilamente, porque o Senhor estará nos amparando. E aí sim, como o Santo Agostinho diz aqui, nós vamos ter aquele selo de crença verdadeira, porque já não duvidaremos do nosso Senhor. Nós vamos ter a certeza de que vamos ascender realmente a um lugar melhor, pela dificuldade que estamos passando aqui, né? E aí, para finalizar, Santo Agostinho diz: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Essa foi uma comunicação dada em Paris, em 1863, mas que eu acho bem cabível para a gente estudar aqui, porque que a gente possa ter a certeza de que Deus nos cumulará de bênçãos e de alegrias, aquelas alegrias eternas que realmente nos preenchem quando nós passarmos pelas dificuldades aqui. Não só por essa dificuldade agora da pandemia, mas todas as que já passamos e ainda vamos passar como seres encarnados num planeta como esse. Então, que essa fé raciocinada e que não inabalável, essa fé raciocinada e inabalável esteja sempre presente em nós, para que a gente jamais duvide dos desígnios de Deus. Era isso, amigos, que eu tinha para trazer hoje, essa lembrança da importância da fé e da confiança verdadeira na providência divina, que a gente saiba levar o nosso coração aos céus, para passar não só por essa dificuldade, mas por todas as que passamos, até porque cada um encara a dificuldade de um jeito, então que possamos abrandar o nosso coração com as palavras tão fortes como essa de Santo Agostinho, que nós possamos realmente ser bem-aventurados pelas aflições que passamos. Agradeço
pela atenção de todo mundo e vamos fazer uma prece para encerrar esse evangelho de hoje, que tanto nos acalanta, né? Vamos fechar os nossos olhos, trazendo paz, tranquilidade para esse encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Pois é vosso reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim esperamos que assim seja. E assim encerramos a transmissão de hoje. Muito obrigada a todos pela atenção, pelo carinho, pelo bom pensamento aí irmanado. Que possamos mais uma vez nos encontrar aí em algum outro momento. Uma boa noite a todos.